Hoje a gente vai mergulhar numa parábola que é curta, mas olha, super profunda, lá do Evangelho de Marcos. É uma história com uma lição poderosa sobre crescimento, que parece que foi escrita para a ansiedade que a gente vive hoje. Todo mundo conhece essa sensação, né? Aquela pressão por resultado imediato, que seja visível. Aquela agonia para ver o fruto do nosso trabalho. Agora. É um sentimento que está no ar, em todo lugar. Pois é, e é exatamente para essa inquietação que a parábola da semente que cresce, lá de Marcos capítulo 4, traz uma sabedoria que pode mudar o jogo. Vamos ver como ela faz isso? Então, essa parábola se desenrola em 4 momentos bem claros. E o mais interessante é que o foco aqui não é tanto em quem planta ou na qualidade da terra, como em outras parábolas. O foco é no processo em si, nesse mistério que é o crescimento. E tudo começa com o básico, né? Uma ação simples, mas fundamental: a semeadura. A semente, aqui, representa a palavra, e o semeador é quem a espalha. É o ponto de partida de todo o resto. E aqui, gente, está o coração da parábola. O semeador faz o trabalho dele, que é plantar, e depois segue a vida. Ele dorme, acorda, vive a rotina dele. E enquanto isso, uma coisa incrível acontece, totalmente fora do controle dele. A semente brota e cresce, de um jeito que nem ele sabe explicar. A consequência disso, como a gente vê, é muito profunda. O reino não depende da nossa vigília constante, da nossa preocupação. Ele funciona pela força da vida que o próprio Deus colocou na semente. Ficar ocioso, se preocupando, não acelera o processo. Simples assim. E o texto continua com um detalhe incrível. A terra produz por si mesma. Essa é uma afirmação muito forte sobre um crescimento que tem uma dinâmica própria, quase como se fosse autossuficiente. E tem uma palavrinha no grego original que é a chave para entender tudo isso. A palavra é automate, de onde vem o nosso automaticamente. Mas atenção, isso não quer dizer que Deus está fora da jogada. Muito pelo contrário. Significa que o crescimento segue uma ordem natural, um processo que o próprio Deus estabeleceu e que funciona sem a gente precisar ficar em cima o tempo todo. Como a gente pode ver aqui, o crescimento é totalmente orgânico, sabe? É progressivo, é inevitável. Não é uma coisa que explode do nada, é um amadurecimento. Passa por estágios bem definidos. Primeiro vem a folhinha, a erva, depois a espiga e só no final o grão maduro. É um processo, de verdade. E no final, depois de todo esse processo quieto, invisível, a gente chega no momento decisivo, no resultado visível, a colheita. O semeador, que estava lá vivendo a rotina dele, volta para a cena. É a hora da ceifa, que chega no tempo exato, determinado por Deus. Então, para a gente resumir o ciclo todo, primeiro a semeadura, que é o começo de tudo. Depois a espera, enquanto o crescimento acontece sem a gente ver. Aí vem a maturação, que é automática. E por fim, a colheita, um ciclo completo e soberano. Beleza, agora que a gente entendeu a história, o que ela realmente quer nos dizer, o que está por trás. Essa historinha simples, na verdade, guarda umas 3 verdades gigantescas sobre como o reino de Deus funciona. Primeiro, a soberania divina. O reino cresce porque Deus está trabalhando. Ponto. Segundo, a limitação humana. Nosso papel é participar, é semear, mas a gente não controla o crescimento. E terceiro, a certeza escatológica. O resultado final, a colheita, ela é garantida, vai acontecer. O reino pode parecer lento, invisível, mas ele está avançando. Tá, mas e aí? Como é que essa sabedoria de 2000 anos atrás se encaixa na nossa vida? Como ela ajuda com aquela ansiedade que a gente falou lá no comecinho? Olha só que contraste absurdo que a gente vê aqui. De um lado, a nossa cultura, que cobra o quê? Resultado para ontem, controle total, um impacto que todo mundo veja. Do outro lado, o que a parábola ensina? Semear com fidelidade, confiar no processo e, olha, esperar o tempo de Deus. Então, o ponto central é esse, não tem como fugir. O reino de Deus não funciona com o nosso relógio, com as nossas métricas de velocidade ou de sucesso. Ele tem um ritmo próprio, uma lógica própria que bate de frente com a nossa cultura da pressa. Sendo assim, qual é a nossa parte nisso tudo? Fica bem claro, né? Não é gerar crescimento na base da manipulação ou da ansiedade. É semear com fidelidade. É confiar que Deus está trabalhando naquilo que a gente não vê,
e a aguardar com paciência o tempo dele para a colheita. E é com essa ideia que a gente caminha para o final, focando na parte mais animadora de toda essa história, a certeza de que a colheita vem. A grande promessa aqui é que invisível não quer dizer inativo. O reino começa pequeno, cresce de forma silenciosa, amadurece sem alarde, mas pode ter certeza, um dia ele vai ser plenamente revelado. Deus está trabalhando. E essa frase final, olha, ela resume a essência de tudo. Deixa a gente com essa imagem poderosa da paciência e do poder de Deus, né? O reino cresce no silêncio da soberania de Deus e amadurece no tempo que só Ele determina.